Olá, bem-vindos para todo mundo. Eu sou o Felice Marano, bem-vindos aqui na Caosfera. Eu sou um dos viajantes desse movimento incrível e vocês podem escutar, talvez, desse meu sotaque um pouquinho, que eu sou uma pessoa italiana, mas eu, fora de ser um viajante da Caosfera, eu sinto que eu sou um viajante do mundo da vida. Faz mais de 15 anos que eu vivo viajando pelo mundo todo. Eu gosto de me definir pessoa, mas frente a isso, uma pessoa queer, porque eu sei que eu carrego esse corpo de homem, mas eu gosto de viajar, de navegar nessa vida de uma maneira que vá um pouquinho mais além de toda essa construção social também, né, do que tem que ver com orientação sexual e todo o resto. Hoje eu trago aqui comigo uma mandala da Índia, que uma pessoa do Brasil regalou para mim. Eu tenho uma conexão muito forte com o Brasil. Eu falo do mundo de viajar, mas o Brasil é um lugar que deu muito para mim. Eu estou aqui falando de alguma forma do que é também o meu corpo, né? Mas eu acho que uma das capas do meu corpo, ele traz uma história muito especial, muito delicada, muito, às vezes, difícil, às vezes de empoderamento também, que tem que ver com HIV, e esse vai ser, sem dúvida, um tema que a gente hoje vai falar muito sobre esse tema, mas eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui com a Vanessa Oliveira, que é, antes de tudo, uma amiga muito especial para mim, uma pessoa que me inspira muito, CEO da Caosfera e também guardiã do campo, e a aurora desse movimento incrível que eu amo muito. E eu gostaria também que você possa se apresentar um pouquinho, e depois eu já tenho umas lembranças de como a gente se conheceu, eu quero falar disso, mas eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho também. Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou Vanessa Oliveira. É uma alegria estar com esse homem aqui hoje, porque a gente não tem essa de precisar estar o tempo inteiro tocando. Óbvio que seria melhor ele estar aqui comigo, pertinho, para eu agarrar ele, mas a conexão a gente atravessa, né, lugares. Ele falou da Itália, ele é um homem viajado, ele é do mundo, agora ele está no Canadá, e eu fico muito feliz de trazer ele aqui, porque eu falo que a Caosfera é para o mundo. Né? A Caosfera, ela nasce no Brasil, ela nasce com o jeitinho brasileiro, mas a gente entende o jeitinho brasileiro como um código-fonte que mora dentro de cada um de nós. Então, hoje, essa viagem internacional já na largada promete muito, porque eu falo que é um homem de muito amor e de muita coragem e completamente caótico, múltiplo, e eu acho que representa muito, né, esse novo ser humano que a gente fala tanto aqui na Caosfera. Hoje eu estou aqui vestida com uma roupa bege, eu sou uma mulher branca, cabelo, né, curto, encaracolado, e tô com minha sombra laranja e verde, tô com vários adereços, tô com um brinco colorido. Por que isso, né? Eu tô com uma base clara para trazer as cores em outros lugares, porque a gente brinca com a vida. Então, meu bem, que alegria ter você hoje com a gente nesse programa. E olha, eu nem sei por onde a gente vai andar, porque a gente já se esbarrou em tantos lugares. A gente se conheceu, inclusive, na Croácia, né? Porque não foi nem no Brasil, nem no Canadá, nem na Espanha, nem no México, nem em lugar nenhum. A gente se conheceu exatamente na Croácia. Eu estava pensando isso hoje. Você está falando agora de cores, você está falando de cores. E eu lembro que nessa época, quando a gente se conheceu, de alguma forma você trouxe muita cor na minha vida. Eu lembro dessa pessoa que estava aí, que tinha saído de um tipo de vida e você estava aí, tipo, buscando essas coisas. Você não estava buscando, você sabia o que você ia fazer. E eu amo que eu te conheci nesse momento, digamos, anterior de você manifestar tudo isso, porque você traía com você, tipo, esse incômodo, essa vontade, essa inspiração. Eu acho que eu queria começar um pouquinho com isso, tipo, eu tenho uma lembrança muito boa de você, antes de você manifestar dessa forma nesse mundo físico, a Caosfera, e para mim isso é muito inspirador. Eu gostaria de entender um pouquinho como que a gente chegou até aqui, como que eu te conheci, com você falando de tudo isso, e agora eu estou na tua frente nesse encontro, parte desse movimento, ou seja, tudo isso está acontecendo e eu acho isso incrível. Você sabe que eu estava lembrando, eu acho que a gente se conheceu porque você falou da minha tatuagem. Eu fui me inscrever num evento, você estava trabalhando num evento e você olhou minha tatuagem, aí você falando inglês, eu falando inglês. Aí, quando você foi colocar, você é da onde? Eu falei, do Brasil. Aí você soltou uma gíria em português que eu falei, pera, o que está acontecendo aqui? Eu, Nossa, mano, sério? Nossa, mano, sério?
Coisa assim. E eu achei maravilhoso, porque isso diz muito do que eu falei no início do programa, né? Essa coisa, né, do Brasil, das pessoas que passam pelo Brasil ou se conectam, né? E começam a brincar com a palavra, começam a brincar com. Porque a gente tem gírias muito doidas, muito, né, criativas, vamos dizer assim, muito caóticas. E eu achei muito bonito porque eu vi um amor pelo lugar onde eu vinha, né? Porque quando a gente viaja, às vezes as pessoas acham que as pessoas que viajam muito, elas não são apegadas, né, às raízes. E é muito interessante, a gente leva as raízes com a gente, né, no nosso corpo, a gente leva muita história. E foi muito bonito, assim, eu te encontrar naquele momento. Era um momento que eu ainda estava, né, na minha busca interna, mas ainda sem encontrar o nome Caosfera. Eu estava ainda num processo de tomar coragem, eu acho, sabe? Porque naquele momento eu venho do mercado digital, eu trabalhei minha vida inteira com mídia, com grandes corporações, e tinha algo dentro de mim nascendo que eu não sabia nem o nome, né? E o meu corpo, né, já manifestava coisas diferentes, estranhas, ligadas à energia, ligada ao que eu sinto, ligada ao desconhecido, ligada ao mistério. E você fica querendo procurar pessoas que vão te dizer assim: tá tudo bem, é isso mesmo, porque você se sente, né, completamente fora e não necessariamente você fala: como é que eu vou me encaixar num mundo que está pedindo uma objetividade completamente linear, rígida, sem flexibilidade, sem mistério, sabe? A gente não é isso, eu não acredito nisso. Então, aquele evento que a gente se encontrou foi muito importante para mim, porque eu lembro de várias vezes chorando, assim, de encontrar uma pessoa, ou porque eram conversas de alma. Né? Eu não olhava para você e queria saber o que você já tinha feito, qual era o seu currículo, sabe, seus cases de sucesso, seus números, né, de dinheiro, de resultado. Na verdade, às vezes a gente nem esquecia. Na verdade, a gente ficava um mês com a pessoa e depois alguém perguntava: o que ela faz? A gente fala: não tenho a menor ideia. Ela vive. Então, eu aprendi muito naquele momento que a gente se encontrou a respeitar o que eu estava sentindo, a ter força para conseguir respeitar o meu mistério, né, para conseguir entender esse movimento que eu sabia que eu fazia parte. A Caosfera, ela é um movimento que dá dentro de mim e dentro de muita gente. E que eu falo que é só a gente começar a conversar para a gente perceber que o corpo, né, ele já está conectado, né? Sim, você estava falando dessa questão de todas essas pessoas, elas estavam vivendo, mas eu acho que o que foi lindo para mim nessa época, nesse evento, tipo, todo mundo, a gente estava vivendo, mas a gente estava vivendo de alguma forma uma transição. Então, se eu penso hoje em todas essas pessoas, assim como você, como eu, ou muitas outras pessoas que a gente conheceu nesse momento, a gente vê essas pessoas hoje, elas estão num lugar completamente distinto. Ou seja, elas manifestaram, elas criaram, elas utilizaram esse caos para, de fato, criar aqui no nosso mundo material muitas coisas, muitos movimentos, muitas oportunidades para as pessoas para poder viver de uma forma que é diferente, que é mais humana, que é tudo isso do que você fala, não? Então eu acho que esses encontros nesse momento, para mim também foram muito importantes, porque eu acho que a gente deu permissão uns aos outros de fazer esse caminho. E aqui eu tô como viajante, né? Mas tipo, os viajantes, a gente passa através de distintas fases e às vezes a gente tem esses momentos de câmbio no meio que são muito difíceis. E nesse momento de câmbio que todo mundo, de mudança, de câmbio que a gente estava vivendo, todo mundo estava aí se dando permissão de ser, de sentir, de existir, mais além de novo, como você falou, o que você faz, também isso de aonde você é, mas a gente também somos humanos aí que a gente gosta de conectar com essas coisas também um pouquinho mais da onde você é, as raízes. Então, eu acho que esse evento foi incrível para justamente a gente viver todas essas dimensões, né, que são parte da nossa vida. Eu estava te escutando e eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que, com certeza, nesse momento, tem várias pessoas que estão ouvindo a gente e têm seus mistérios que estão abafados, ou encolhidos, ou escondidos, ou debaixo da cama, dentro de si, sabe? E eu acho que a gente, como multiplicador, né? Porque nós somos multiplicadores, e no final das contas, eu acho que essa coisa do reflexo, né? O quão importante é você encontrar pessoas que te dão amor para dizer: vai, eu não sei o que você vai criar,
né? Não é sobre saber o que você vai criar, porque no final das contas a gente está falando de uma linguagem. Quando a gente fala de caos, todas as linguagens são permitidas ali dentro desse universo, né? Você é um universo diferente do meu. Você tem um corpo, uma história, uma narrativa, uma forma de falar, e eu tenho uma outra. Mas quando a gente se permite, na verdade, a gente estava até rindo na última vez que a gente estava conversando, porque a gente começa a falar em português, de repente vem uma palavra em inglês, de repente vem uma palavra em espanhol, aí de repente uma brincadeira em italiano, e aí de repente a gente se fala pelo olhar, pelo abraço. E aí quando eu penso num mundo globalizado, quer comunicação melhor que essa? Eu não posso ficar com receio de não saber a sua língua, o seu idioma. E isso vale tanto para o idioma que você fala, como para o mistério que você emana no que você está criando, sabe? Porque de fato eu não sei. Uma das coisas que a gente fala na causa é a gente assumir que a gente não sabe, né? E é libertador a gente olhar para o outro e falar: eu não sei o que ele vai criar, mas eu tô aqui para ver, sabe? E isso faz uma diferença muito grande. Então, quem está em casa, quem está na rua, quem está nos trânsitos e está ouvindo a gente, o que é que você está querendo criar, que está escondido aí e que ainda falta coragem, sabe? Dá aquela respirada escutando a gente, porque você tem um idioma próprio, como cada um de nós aqui tem, e é possível a gente se comunicar, mesmo falando em 5, 6, 7 idiomas diferentes às vezes. Então, eu fico muito feliz da gente estar aqui hoje fazendo um podcast que vai rodar, né? Começa no Brasil, mas a partir que a gente está falando da internet, legenda, é para o mundo inteiro. Me fala uma coisa. Eu queria que a gente mergulhasse um pouco, porque você está com uma campanha agora, nesse momento, do livro que você escreveu, né, do Queer Positivo. E eu queria embarcar um pouco nessa sua história de corpo, né, nesse lugar de respeito e de coragem pelo seu próprio corpo. Porque você atua com um lugar onde ainda existe muito preconceito, né? Tem muita gente que acha que o preconceito em relação ao HIV dentro de um corpo está lá na década de 80. Eu acho que você é a melhor pessoa para dizer como que foi isso de se perceber com o HIV no seu corpo e o que foi essa relação, né? Porque é um outro viajante dentro de você, inesperado, e numa sociedade que tem muito medo, né, dessa palavra, tem medo, a falta de informação leva a muito desconhecimento, e esse desconhecimento que está gerado no medo e não no amor também pode afastar. Eu queria ouvir um pouco como é que foi para esse corpo se deparar com um lugar onde a sociedade ainda tem muito medo. Pelo menos eu acho que a sociedade ainda tem muito medo. Você pode falar para mim diferente, e eu estou aqui para te escutar, mas eu ainda acho que a sociedade tem muito medo. Eu diria que eu não acho, eu sei. Mas eu vou te falar uma coisa também que talvez é muito importante, que eu também fui uma pessoa que eu teve medo de tudo isso. Tipo, eu passei por isso também, então, tipo, eu acho que se hoje eu falo muito sobre esse tema, eu tento levar informação com amor e carinho, porque eu entendo também as pessoas que possam ter medo desse assunto, porque quando eu descobri que eu vivia com HIV, eu teve muito medo também. Eu não sei como que a gente vai fazer essa conversa exatamente, eu acho do jeito da gente de conversar, de se abrir nesse sentido, mas eu acho que eu sinto que eu quero falar muito da importância do Brasil, de alguma forma, na minha vida, faz mais de 10 anos, eu acho agora que eu não moro no Brasil, mas o Brasil é o lugar onde eu me deparei com essa informação. Bom, eu estava na Itália, quando eu descobri que eu vivia com HIV, mas isso foi logo depois de eu ter morado no Brasil uns anos. Então, o Brasil, para mim, foi muito importante, não só porque ele representa, digamos, esse país onde de alguma forma eu fui conectado com esse viajante no meu corpo, né, que todo mundo hoje tem muito medo, mas também São Paulo, onde eu morei, foi um lugar que me ajudou muito a abrir a minha cabeça. E depois de morar em São Paulo, de repente eu voltei na Itália, eu estava na Itália, num lugar muito pequeno, eu nasci em Nápoles, mas eu cresci num lugar muito pequeno, e aí é onde eu descobri esse diagnóstico, e eu morri de medo. De repente, tudo mudou na minha vida, e eu lembro exatamente de estar aí sozinho, chorando, e começando, me perguntar como que eu vou enfrentar isso. Eu vou enfrentar isso como uma pessoa que morou no Brasil, do Brasil, de São Paulo, de uma cidade, de uma metrópole tão enorme, com muita diversidade, obviamente, com muitas maneiras de entender a vida, mas, o Brasil que eu conheci, ele me ajudou, a me sentir mais aberto, mais internacional. Então,
nesse momento, quando eu estava na Itália, eu pensei, eu vou enfrentar isso dessa forma que é, tipo, muito aberta, no sentido, eu não fiz nada errado, não tem nada de mal em mim. E eu sabia que eu ia sofrer muito, mas eu também sabia, eu já sentia que eu ia trazer um câmbio com relação a esse tema. Então, você falou de um viajante dentro de mim, eu concordo com isso, porque de alguma forma, esse vírus em si, ele tem sua própria energia. Ele tem a sua própria maneira de existir com a gente, independentemente de mim. Ele carrega a sua própria história, ele carrega muito dolor, muito medo, muita superação, que não tem que ver somente comigo, mas tem que ver com muita gente. Então, eu acho, quando a gente se conheceu, foi depois de muitos anos de eu ter sofrido muito com esse assunto, eu entender que era muito importante e necessário poder levar esse assunto em lugares onde as pessoas pudessem começar a ver, entender o que as pessoas estavam passando com relação a esse tema, mas não com relação ao assunto médico. Eu acho que você pode me ajudar melhor, talvez, a explicar isso, mas eu acho que hoje em dia, quando a gente fala do HIV, a gente pode encontrar muita informação, mas essa informação normalmente é médica, tem que ver com estatísticas, tem que ver com números, e eu entendi, eu não sou um número, eu não sou uma estatística, eu não sou uma condição, um diagnóstico, eu sou uma pessoa que chorou, eu fui uma pessoa que perdeu amigos, eu fui uma pessoa que passou por coisas humanas que ninguém estava falando disso. Então, eu acho que eu senti esse chamado muito grande de trazer um pouquinho mais de humanidade com relação a esse tema. Se faz sentido para você. Eu sei que faz. Faz, eu estava te escutando aqui, passando um filme aqui na minha cabeça. Porque eu nem imagino o que foi para você receber essa informação, até porque é aquilo que a gente está falando, né, a gente navega com o inconsciente coletivo que vem antes da gente, né, esse quando a gente fala do HIV que carrega já várias informações e energias e estereótipos, aquilo ali tá na pele, né, tá na pele. E aí, quando você se depara, você é como se você estivesse encarando o medo da sociedade de frente no seu corpo. A minha sensação, sabe. E deve ter sido pavoroso, assim, olhar, porque o medo da sociedade, quando a gente fala de HIV, né, na minha cabeça sempre vem várias palavras, né, me vem a finitude, a gente fala muito na Caos sobre a questão da gente perceber que a gente é ciclo, né, e aí a gente quando a gente tem um HIV, onde mas espera aí, como é que cura? Como é que faz? Como é que vive? Como é que a gente convive? Como é que a gente coexiste? E é uma sociedade que ainda não aprendeu a coexistir, não aprendeu a coexistir com pessoas. Como coexiste? Às vezes com coisa não, eu preciso erradicar. Não, mas e se eu não erradicar, como é que eu coexisto? E aí eu fico refletindo dentro de mim, a montanha-russa e momentos diferentes que você deve ter passado com o seu corpo, de brigas e aceitação, né, porque são camadas, né, não é uma coisa estanque, tipo: "Não, briguei e aí fiz as pazes e resolvi e acabou". Não, a gente briga, a gente faz as pazes, a gente briga, a gente faz as pazes, a gente briga, a gente fala: "Agora eu não quero, agora eu quero". E eu acho maravilhoso que quando eu vi você fazendo, conteúdos nas redes sociais, falando abertamente sobre esse assunto, o que eu achava mais bonito era o discurso de amor que você trouxe desde o início. E no sentido de olhar para você como um ser humano. É isso que você falou, não é estatística, é um ser humano, tem história. Então eu queria, quando eu estava te escutando, eu queria te perguntar, quando você falou uma coisa do Brasil que me chamou muita atenção, e você falou um negócio uma vez no passado que ficou na minha cabeça. A gente, às vezes, eu estava falando mal do Brasil, mal no sentido tipo: "Cara, o Brasil, a gente precisa aprender a coexistir, nós somos diferentes e tal". E aí você falou: "Cara, mas o Brasil, ele é esse caldeirão, vocês falam pelo menos. Tem lugares que eu vou, em outros países, que eu não consigo nem tocar no assunto. Vocês brigam, vocês falam". E, de certa forma, isso é uma maneira de trabalhar essa coexistência que eu estou falando, né. Então eu dei essa volta toda para te perguntar como é coexistir com esse viajante hoje e como foi coexistir com esse viajante no início. O que que mudou de lá para cá, quando você olha essas montanha-russa de emoções no corpo? Eu acho, no início foi muito, muito, muito difícil.
Eu acho que eu lembro os primeiros dias, eu ia no Google, eu escrevi, tipo, será que eu vou morrer? Eu vivo com HIV? E isso, eu tô falando isso para te falar que eu tinha muita ignorância também. Eu não tinha acesso a muita informação. Então eu tinha muito medo e depois, sabe, a gente é corpo físico também, o que o meu corpo físico precisava nesse momento era tipo de médico, ir para hospitais, então de repente, e vamos pensar isso também, eu sou uma pessoa que antes disso eu viajei por 10 anos, talvez, cada ano num país distinto, de repente eu me deparo com essa informação e o único que eu vou saber é que eu tenho que ir para o hospital, tomar um remédio, ou seja, tudo mudou na minha cabeça, então eu me senti perdido, também porque eu pensei que a minha vida ela ia mudar para sempre também com questão a todo esse mundo da viagem. Mas nesses momentos, eu acho no começo, bom, foi muito difícil, mas eu vinha de muitos anos de ter uma prática muito forte de meditação. E eu sempre falo para todo mundo, eu não acho que a gente deveria começar a fazer coisas como meditação, yoga. Eu estou nombrando essas coisas, mas podia ser qualquer outro tipo de coisas. Eu acho que a coisa mais importante na minha vida foi ter começado tudo isso muito antes de eu me deparar com um problema. Porque para mim foi uma inversão. Foi uma inversão que eu nunca entendi por que eu estava fazendo isso, mas nesse momento, quando eu me senti muito mal, e honestamente falando, no começo também eu odiei toda a minha relação com yoga, com meditação, ficou muito ruim, porque eu pensava, se eu sou essa pessoa que está se cuidando muito com relação à saúde mental também, por que eu estou vivendo tudo isso? Por quê? Mas eu tinha botado aí meu tempo, eu inverti em tudo isso da meditação, e de repente, quando as águas começaram a ficar um pouquinho mais calma, eu voltei nessa minha prática diária de meditação, e eu estou falando disso porque acho que o que mais me ajudou a superar e a coexistir com o vírus no começo foi entender que eu tinha muito ruído na minha cabeça. E eu ficava aí horas de meditação e silêncio para eu começar a entender que se eu tinha medo, se eu tinha preconceito, mas todo esse preconceito, esse medo, a narrativa, você falou de narrativa antes, a narrativa que eu tinha, ela vinha da minha cabeça, mas a narrativa da minha cabeça, ela não vinha de mim. Não vinha das minhas experiências, não vinha do que eu aprendi na vida, ficando, estando com pessoas como você, mas tudo vinha da sociedade, tipo, né, desse código que a gente tem na nossa sociedade com relação ao HIV. Então eu entendi que o primeiro processo para mim era de fato silenciar todas essas vozes, poder azerar tudo isso para eu começar do zero e começar a entender qual que ia ser a minha história com o HIV, qual que ia ser a minha narrativa, o que eu ia dizer. E cada vez que eu pensava no HIV, talvez essa era a realidade de você, talvez agora não, mas talvez no passado, de muita gente. O que a gente pensa quando a gente pensa no HIV? A gente pensa pessoas que morreram, pessoas que, se a gente vê ela fisicamente, elas estão muito mal. Mas eu pensava todos os dias, essa não é a minha realidade. Eu sei que não vou morrer, eu não me vejo mal, eu não estou sofrendo. Eu pensava, tipo, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho, tipo, por que eu estou chorando todos os dias? Se de fato não tem alguma razão para mim de estar sofrendo com isso. Então eu entendi que tudo, a minha dor, ela vinha de um estigma social. Então o começo, ele foi muito difícil e muito importante também para mim, para ressignificar tudo isso. E enquanto eu passava por isso, também eu sou um ser social, né? Então, tipo, eu falava com outras pessoas, minha família, amigos, eu passei por coisas muito fortes, onde eu perdi amigos, perdi pessoas, eu entendi que esse estigma que estava na minha cabeça era a realidade que as outras pessoas estavam me fazendo viver de alguma forma, através da exclusão, através do preconceito, através de não, eu não vou ficar com você, apesar de eu estar tomando um remédio, grande revolução moderna, um remédio, eu tomo um comprimido todos os dias, que não só cuida do meu corpo, mas também permite que eu não possa transmitir o vírus para outras pessoas. Ou seja, aqui a gente está falando que, a nível científico, toda a história do HIV, ela evolucionou muito, mas a nível social, a historinha que a gente está se contando, ela ficou num passado que faz sofrer a gente. E hoje em dia, quando eu falo nas redes sociais sobre tudo isso, muita gente, tem pessoas que me falam, ai, chega de ser dramático, isso é muito fácil hoje em dia viver com essa condição, e se é um diagnóstico fisicamente muito simples, se a gente mora em países onde a gente pode ter acesso ao tratamento, que não é a realidade de todo mundo, eu acho muito importante a gente lembrar isso, mas eu tenho o privilégio e a sorte de ter acesso a esse tratamento, então eu posso ter uma vida incrível fisicamente, mas a nível social, a gente tem um estigma, um vírus, a gente tem um vírus social
da ignorância muito grande. Eu vou acabar todo esse conceito falando que esse foi o começo, foi muito mal, mas depois eu comecei a me abrir, eu comecei a viver um pouquinho melhor com toda essa experiência, por isso eu comecei a me abrir mais. Mas eu não posso te falar, sendo muito honesto com você, tipo, agora eu estou resolvido comigo, eu me sinto muito bem com esse tema. Não, você sabe, eu estava tão próximo, faz 2 anos, de publicar o meu livro, de falar sobre tudo isso, e depois eu parei. Eu pensei, eu não quero ser a pessoa que fala disso, eu não quero ser a cara disso, eu sou uma pessoa, eu sou uma multitude de experiências, eu não quero ser só o cara que fala sobre isso. Então eu teve que parar, eu teve que tomar um tempo para mim, para hoje voltar muito mais forte. E apesar de eu voltar hoje muito mais forte, eu sou um ser humano, né? Eu fico estando aí exposto com todo esse tema, e obviamente eu passo para esses momentos que são um pouquinho melhores, um pouquinho piores, mas isso. Você estava falando, eu estava pensando, né, nessa coisa. As pessoas acham que assim, atingiu a consciência, atingiu uma iluminação, está tudo resolvido, né? E como a gente é caótico, né? Como a gente é bagunçado, né? No sentido de a gente estar exposto a uma sociedade que ainda opera no medo, a gente está exposto a uma sociedade que ainda atua num código antigo, na imagem que se teve lá na década de 80, quando o vírus apareceu. A gente está preso no tempo, né? A gente está parado lá com aquele retrato. E é interessante porque está tudo nesse eixo externo. E a gente vive nesse eixo externo. Então, o quanto de ruído, né? Às vezes é uma pessoa que você encontra no bar, no trabalho, um comentário, e o quanto você precisa se esconder, né? Muitas vezes porque está doendo. Porque dói, porque aqueles ruídos também estão dentro de você. Uma coisa que a gente fala muito na Caos é inverte o eixo, sabe? Porque quando a gente fica tudo para o eixo externo, a gente fica navegando no ruído que já está estabelecido na sociedade. E isso é uma doença, é o que você falou. A gente vive esse vírus e a gente precisa combater esse vírus, que não é só com informação. A gente acha que é só ter informação, mas eu sinto muito, e eu acho que a Caos, ela é uma rebeldia nesse sentido, de trazer o não saber, onde a gente olha um para o outro, a gente escuta e a gente vai para o amor, a gente vai para a aceitação, a gente vai para a troca, porque é muito fácil uma pessoa virar e falar assim, para desse drama. E essa mesma pessoa, eu tenho certeza que ela está vivendo outras dores que ela não coloca naquele lugar de drama, ou coloca de uma forma também, às vezes, leviana consigo mesma, porque não pode sentir aquela dor, né? Eu acho que a gente tem uma falsa ilusão de ficar buscando o tempo inteiro a imagem de que tá tudo bem, né? Tá tudo bem o tempo inteiro, a gente tem que ser forte para lidar com tudo, só que debaixo do cobertor, debaixo da cama, tá cheio de monstros que a gente criou, que a gente tá alimentando e que tá comendo a nossa perna, e que tá comendo o nosso braço, entendeu? E que tá fazendo mal no nosso estômago, que tá difícil de digerir e que a gente somatiza, porque essa coisa de ainda achar que o corpo, ele não tá ligado às suas emoções, que o teu pensamento não tá ligado a como você navega, sabe? E eu acho muito bonito você falar a questão da yoga que veio antes, e da briga com a yoga, e da briga, porque você entra em vários lugares, né? Você fala, pô, por que isso, né? Ao mesmo tempo, meu amigo, quando eu te escuto, eu fico me perguntando, né, no decorrer da sua história, porque assim, eu sou uma alquimista, e eu sei que você também é, né? Eh, Você acha que você conseguiu e você consegue, às vezes, dar essas reviradas de eu vou. O que é isso que faz você se expor de novo, né? É uma pessoa, é uma essência que você acha que dentro de você é uma voz sua que quer falar? O que é que faz dar essa cambalhota e falar: "Eu vou de novo, me escondi, mas agora eu vou de novo"? O que você sente dentro de você que faz isso? Eu no começo eu falei, eu tô trazendo isso comigo, que essa mandala que vem da Índia, eu acho que de alguma forma tem momentos onde eu sinto essa energia muito grande, e em alguns momentos, em alguns lugares, em alguns países, em algumas conversas, onde eu sinto esse sinal dentro de mim que fala, é por aí, você tem que fazer isso. E às vezes eu fico pensando, não, eu acho que não, eu não quero fazer isso. Tipo, a minha vida, eu faço o que eu quiser, e eu fico explorando outras experiências, outros lugares, mas depois tem momentos, tem situações onde eu sinto alguma coisa dentro de mim, e eu sei que para muitas pessoas isso é ter fé, Deus, universo,
natureza, eu não sei, eu não tenho, nem quero ter uma palavra para isso, é caos. É uma boa palavra. É caos, e então eu sinto que tem momentos onde eu sinto tem uma sensibilidade dentro de mim que me conecta com essa energia, essa força, essa frequência, que quase como se ela me fala, você tem que ir para aí. Mas também eu acho que, olha, eu passei para todas essas experiências, de repente eu sou essa pessoa que escreveu muito também durante todo o primeiro ano do meu diagnóstico, porque era a única forma para mim de superar tudo isso. Eu acho uma das formas muito importantes. E depois, quando comecei a me abrir também, eu comecei a ter muitas pessoas que começaram a me escrever, que elas estavam sofrendo muito, elas estavam passando por momentos onde o diagnóstico em si, ela não estava matando elas, mas todos esses medos, elas queriam se matar. Tipo, é um tema, o HIV, que me aproximou muito do tema do suicídio também, que a gente muitas vezes não fala nessa nossa sociedade. Então eu sinto que é uma mistura entre essa força, essa intuição, esse espírito, essa força que eu sinto dentro, mas também uma responsabilidade social. Tem momentos que eu fico pensando, como que eu vou dormir hoje à noite sabendo que eu superei tudo isso, que eu passei por coisas muito ruins que talvez eu tinha que passar para entender que muitas outras pessoas estão passando para isso e elas não estão se sentindo bem. Eu tenho acesso a essa força, essa informação, e eu não vou fazer nada com isso. E honestamente, sim, teve um momento que eu pensei, eu não vou fazer nada com isso porque eu tenho direito a viver uma vida tranquila também. Eu tenho direito hoje em dia a me levantar e não pensar que tem pessoas no mundo que querem se matar para esse problema. Eu quero sair, eu quero viajar, eu quero ver a Torre Eiffel, e eu não quero fazer coisas profundas. Mas honestamente tem outros momentos onde eu fico pensando, não, eu sinto que tem um movimento dentro de mim, uma força que eu sei que pode gerar esse câmbio, e talvez aí está a alquimia, né, de ter acesso a todas essas histórias, a essas pessoas, e também a toda essa transformação que eu tive em mim, que pode gerar uma transformação nos demais. Mas por quê? Porque eu sinto que eu estou aqui como viajante. Nesse caos, eu sou um representante de alguma forma dessa energia, dessa história que eu estou vivendo aqui, e eu entendi que não tem nada a ver comigo. Essa energia, essa força que me inspira, ela me ajuda a entender que, bom, eu posso sair agora e falar com um amigo, mas tipo, eu sou muito mais de tudo isso. Eu estou trazendo uma história que não tem que ver só comigo. Eu não sei se você pode me ajudar com isso, eu sou como um representante, não tem a palavra, mas... É, porque você, na verdade, imagina, você não é o causador, né, do HIV. O HIV, ele existe antes de tudo, e a gente está aqui na Terra, a gente não controla as conexões, a gente não controla, é que a gente vê o Covid, né? O Covid aparece num país, a gente totalmente conectado, transporte, a gente vive lugares invisíveis, que é da sociedade. E no final das contas, o que você está contando e o que você experiencia pode acontecer com qualquer pessoa de várias maneiras, de várias possibilidades, né? Eu estava me lembrando, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalha com redes sociais e é interessante porque, assim, até hoje, assim, eu lembro da última vez que eu conversei com ele sobre isso, e ele não fala que ele tem o diagnóstico de HIV. Ninguém sabe que ele tem o diagnóstico de HIV. E eu falo, mas por que você não fala? Por que você não trabalha esse lugar? Eu falei, não, porque quando as pessoas souberem, não vão querer vídeos meus, não vão querer campanha publicitária, não vão querer me pagar. Eu tenho certeza que eu vou viver um preconceito que eu não estou pronto. E aí, a gente está falando isso em 2025, né? E aí, o que para na minha cabeça, pensa assim, a falta, talvez, será que a gente fala pouco do tema hoje? Porque, no final das contas, né, viveu um boom da explosão desse assunto, né, quando a gente pega principalmente a década de 80, e parece que está resolvido para a sociedade, nas suas bolhas, nas suas casas fechadas, entendeu? Sendo que a gente é conectado e muitas pessoas continuam sofrendo com o tema, principalmente porque talvez as pessoas... Não, esse assunto já foi. Esse assunto foi década de 80, não tá aqui não. E aí quando aparece alguém fisicamente lindo, gostoso, vivendo, feliz, e nesse lugar é um choque. Eu acho que, assim, é um choque porque as pessoas vivem as suas realidades, as suas narrativas, e eu fico me perguntando o quanto a gente parou de falar sobre o assunto, sabe? Essa é a realidade. Eu acho que por isso a gente hoje vive todo esse estigma, porque a gente falou muito, mas o jeito que a gente falou, você lembra no Covid, no começo, era tipo, vocês não podem ficar juntos, vocês não podem se tocar, todo mundo tem que ficar
Foi um caos. Foi uma rigidez, foi uma rigidez. Eu não estava vivo nessa época quando tudo começou com o HIV, mas o Covid me ajudou a entender o que talvez todas essas pessoas elas devem ter passado nessa época. Então imagina você estar vivendo toda essa rigidez, toda essa situação que a gente viveu talvez com o Covid, e todo mundo falar, mas ao mesmo tempo a gente teve campanhas até publicitárias onde falavam para as pessoas, vocês não podem abraçar as pessoas com HIV, vocês não podem... Ou seja, tudo foi muito forte, e depois a gente passou num momento de silêncio. Depois desse silêncio, onde a gente não falou mais sobre o assunto, a ciência, ela evolucionou. E a gente hoje tem muitas tecnologias. Eu vou te falar uma coisa, enquanto a gente está falando, eu te falei antes que eu tomo um remédio todos os dias, mas faz poucos meses, até isso está se superando na nossa sociedade, porque em muitos países as pessoas podem fazer uma injeção uma vez por mês ou cada 2 meses, and that's it. Ou seja, tudo isso está evolucionando de uma forma muito rápida, mas a gente não está tendo a conversa do aspecto social que mudou de uma forma muito grande. Então, eu acho que, de alguma forma, eu sou uma pessoa que incomoda, porque eu trago essa conversação no momento histórico onde todo mundo tem acesso a informação diferente. Então, tem o cara que fala para mim, nossa, você é muito dramático, porque, de fato, você toma um comprimido e já tá. Pessoas que falam para mim, nossa, você só tem o HIV, imagina as pessoas que ficam, que vivem com outras condições, que talvez possam ser piores, como um câncer ou um diabetes. Eu fico pensando, o que você falou antes, a gente não é para fazer classificações de diagnósticos, mas a gente entender que a gente leva experiências humanas. Então, eu estou aqui falando da minha experiência porque eu gostaria que você pudesse ter empatia do que eu estou vivendo, mas isso não exclui as vivências das outras pessoas. Eu gostaria de entender também com empatia o que deve ser viver com outros diagnósticos, e a gente viver essa experiência de uma maneira um pouquinho mais humana. Você fala muito, agora que eu estou falando isso, eu acho que eu quero conectar com um tema que a gente fala muito entre os dois, porque eu acho que um tema central da maneira como no começo eu comecei a falar disso, que é o amor. Antes eu estava falando, eu não falo só de mim, eu acho que eu sou um veículo que está falando deste tema, porque eu entendo que eu carrego dentro de mim uma história, que não é só a minha, é a história de todas essas pessoas que morreram, porque muitas pessoas morreram disso. E eu fico muito triste, ou não sei se eu posso falar a palavra, eu não tenho outras palavras, eu sou feio, eu falo assim. Fala o que você quiser, pode falar puto, pode falar italiano, espanhol, inglês, o que for. Eu fico muito puto, pensando que as pessoas morreram. A gente está falando de um tema onde a gente perdeu vidas. Tem pessoas que me escrevem, eu perdi o meu tio com isso, eu perdi o meu irmão, e a gente fica fazendo, brincadeiras, ou talvez, não comentando de maneira superficial, mas eu acho que eu carrego a história de todas essas pessoas que foram silenciadas pela morte, pelo estigma, e elas não estão aqui hoje, elas não podem falar. E se eu falo disso, é porque se eu estou bem, eu tenho uma vida incrível, mas eu acho que eu me sinto responsável disso também, de dar uma voz para as pessoas que não tiveram uma voz. Por que essas pessoas não tiveram uma voz? Por que elas sofreram? Por que elas morreram? Porque a gente deu muito ódio na energia do HIV. Agora, eu falo de energia, mas não de uma maneira, eu quero ser o hippie, a pessoa cool aqui, porque a gente é energia, e tudo que faz parte desse mundo, ele carrega com si uma frequência, uma energia. Então, eu fiquei muito pensando, o HIV não é o que eu carrego comigo no meu corpo, é essa força, essa energia, que ela existe independentemente de mim, e a gente sempre falou dessa energia de uma maneira muito negativa. A gente deu ódio para ela, a gente deu exclusão para ela, a gente deu tudo que a gente tiver de malo da nossa parte, da nossa humanidade, a gente deu para o HIV. Então, quando eu comecei a falar do HIV, e esse foi quando você me viu no estágio, on stage, falando, eu lembro que tinha uma pessoa, não sei se você lembra desse momento, tinha uma pessoa aí no estágio, isso, falando, tem alguma pessoa aqui que acha que tem um tema muito importante do que a gente deveria estar falando, mas ninguém está falando e que pode mudar a sociedade? E aqui eu acho que eu vou te responder a outra pergunta também. Eu sentia que eu era essa pessoa, mas eu não queria falar desse tema, eu não queria subir aí em cima, eu senti uma força mais grande de mim, que estava me falando, você tem que ir para lá. E não é sobre você, é sobre esse tema, é sobre as pessoas que sempre receberam todo esse ódio, e você vai ser o trâmite dessa comunicação, dessa informação. Eu não sei se você lembra, mas eu subi aí em cima desse stage, com o microfone, eu
A primeira coisa que eu falei foi, eu tô cagado, eu tô morto de medo, eu não quero estar aqui, eu tô fazendo isso, mas eu não quero, mas eu vou fazer porque eu sinto uma força mais grande de mim que tá me falando que eu tenho que fazer. E eu falei, eu vivo com o HV, eu sinto que o HV ele tem uma energia que a gente sempre transmitiu muito ódio para essa energia. Eu acho que a começar de hoje, nesse então, eu falei, eu acho que é o momento de a gente começar doar energia de amor, de compreensão, de empatia. E aí é quando eu comecei a entender que não adianta a gente estar falando só de evolução médica, científica, eu acho isso incrível, mas a gente vai encontrar uma cura, também o conceito de cura para mim é muito relativo, onde eu acho que a gente vai encontrar uma cura quando a gente vai curar o vírus do estigma, da ignorância e de todo esse ódio. Então eu tenho uma pergunta, será que a gente pode viver uma transformação agora, nesse momento onde a gente estamos vivos, onde a gente vê uma transformação na energia que a gente manda com relação ao HIV, de ódio, e transformar isso com amor. E amor passa para empatia, dar espaço para as pessoas de falar sobre tudo isso. Eu acho que é assim que a gente vai fazer, assim que mais pessoas vão se interessar pelo assunto, talvez elas queiram estudar mais, e a gente vai passar por uma cura, talvez que seja física também, não só social. Sabe, eu fico pensando que a gente vive hoje numa sociedade que é muito fácil você conseguir informação. Sabe, é muito fácil. Se você vai em meios confiáveis, que você sabe que tem trabalho sério, você vai encontrar informação sobre qualquer assunto. E aí eu fico pensando que isso é como se tirasse um peso, talvez, da sociedade em determinados lugares que no passado não tinha acesso à informação. Ou precisava pegar o barco e ir para o outro lado do mundo para encontrar um outro tipo de informação que não tinha. Hoje a gente pode ter uma informação de qualquer lugar do mundo a qualquer momento. E aí eu fico pensando que quando a gente vive essa revolução tecnológica, é quase um chamado do tipo assim, olha só, o saber já foi, tá ali, ó, já tem canais para vocês trocarem, já tem canais para você ter informação médica, da ciência, do que for, você tem 1 zilhão de informações. Então, agora vamos voltar para dentro, para a gente trabalhar um outro lugar, que é preciso, que é esse campo invisível, que é esse não saber, porque o amor, a fé, a liberdade, tudo passa por algo ainda não tangível. Eu não consigo medir que o amor que eu estou falando é o mesmo que você, mas eu posso trabalhar o sentir. Só que é uma sociedade que não vem se permitindo sentir, né? E aí, quando a gente olha para os históricos, seja de guerra, seja de doença, quando a gente fala do Covid, né? Esse lugar de não abrace, não toque. Aqui no Brasil, o brasileiro gosta de pegar tudo com a mão, né? Chega na loja, ele vai pegar as coisas, ele pega as coisas para saber quanto que é. Ele não pergunta só olhando. O brasileiro gosta de tocar, sabe? E aí, o que isso impacta numa sociedade que fica 2 anos sem conseguir abraçar, sem conseguir tocar, sem ter esse lugar, né, do corpo humano? A mesma coisa quando a gente fala do HIV, né? Naquele momento, se bateu muito no prazer. Não pode ter prazer. O prazer, aí vários dogmas em relação àquilo, porque quem se permite ter prazer é uma pessoa que está ligada à luxúria, que está ligada ao demônio, que está ligada a pecados, que está ligado, sabe? Ainda mais, homem com homem, então, nossa, aí se colocou numa caixinha e colocou, terceirizou. Né? Terceirizou o medo. Eu acho que a gente faz muito terceirizar o medo, sabe? Porque existe um lugar da sociedade que morre de medo de falar da morte, que morre de medo de falar da finitude. E qualquer coisa que toque em lugar, que lembre que a gente... Porque a gente, quando eu falo que a gente é viajante, Felite, vai ter um momento que esse corpo aqui, ó, ele vai virar pó. Essa aqui é uma roupa que eu visto que chama Vanessa. Vai ter um momento que eu vou ter que me despedir dela. Isso é um fato. E a partir do momento que eu tenho medo de falar disso e que eu quero ser fixa, eu quero me apegar, eu quero segurar, e aí quando aparecem, seja doenças, sejam guerras, sejam qualquer coisa, seja um amigo, seja um amor, seja um relacionamento, uma pessoa que de alguma maneira ela desafie um lugar seu, que fale, olha, você não é finito, as coisas não são finitas, as pessoas vão embora da sua vida, os lugares mudam, os empregos mudam, o corpo muda. Isso entra num lugar de pânico dessa sociedade que não aprendeu, que não teve espaço. Mas eu acredito muito que
nesse momento, com a revolução tecnológica que a gente tem, muitas pessoas como nós estão buscando e quebrando e se quebrando, né? Porque para a gente estar aqui, a gente se quebra, né, meu amigo? Vamos combinar, porque não é uma jornada assim, olha, gente, é tudo. Não, é muito choro, é muita catarse, é muita entrega, é muita raiva, é lugares de olhar para si e falar: ok, eu também sou isso, eu também estou nesse lugar, vou acolher, vou trabalhar, porque a gente está experimentando um corpo, a gente está experimentando sentir, né? E aí, quando a gente se depara com um câncer, nossa, quando fala câncer, as pessoas já ficam apavoradas por todo o histórico do câncer, porque o câncer, não, mas aí não tem isso, não tem aquilo, aquela pessoa pode morrer amanhã. Só que, gente, qualquer um pode morrer hoje, amanhã, de qualquer coisa. A gente não controla. E aí eu sinto que esses lugares que a gente vive e as pessoas que têm coragem para falar sobre esse assunto são lembranças. A gente precisa lembrar que a gente é ciclo, que a gente é um viajante e que se a gente não tiver amor por nós mesmos, a gente não vai conseguir navegar nesse lugar, né? Essa questão do prazer. Esse programa chama Prazer Caos. Sabe? Prazer que foi colocado nesse lugar de tabu, que foi esse lugar desse... Não, imagina, uma pessoa não pode transar com a outra porque vai contrair um vírus que vai morrer no dia seguinte. E aí todo o histórico das pessoas que morreram, né? A gente está falando de ancestralidade também, né, Fê? Quando a gente pensa nesse lugar, né? O quanto a gente carrega quem veio e carrega quem vai, e vice-versa. E em que lugar tem peso dentro da gente, às vezes, por isso. Às vezes inconsciente, porque a gente ainda tem medo de se conectar e se perder no outro. Eu sinto, né? São lugares de provocação que a gente faz muito na Caos, de perder os contornos, sabe? De chegar num momento onde a gente vai conversando, e eu olho para você e eu lembro de vários momentos que eu vivi e eu não viajo com HIV no meu corpo, mas eu sinto muitos lugares quando você fala de tudo que você viveu, porque existe um lugar de compaixão por nós mesmos, pelos meus medos. Quando eu tenho compaixão pelos meus medos, eu consigo ter pelos seus, né? Então, eu sou uma otimista. Não é à toa que eu estou fazendo a Caosfera, senão eu já tinha embarcado, já tinha ido embora. E falar assim, ó, beijo, fiquem aí, entendeu? Me vejam lá no espaço, entendeu? Eu acho que a Caosfera, ela é um ato, e aí te respondendo, da gente se letrar nesse lugar do sentir, sabe? Da gente, quando eu falo se letrar, né? A gente hoje tem aqui essa imagem das abelhas, né? Porque cada dia, cada episódio é uma coisa diferente que tem. Olha que força, né? Tem uma colmeia, né? Que sinestesia que tem ali, que comunicação telepática, que a telepática, não, tem instinto, tem outros lugares, tem biologia. Sim, mas a gente é a natureza, né? Como é que a gente pode construir colmeias, onde ali, estou trabalhando num favo, você está ali em outro, e cada um do seu jeito, mas construindo um lugar de respeito pela natureza de cada um, sabe? Então, eu sou otimista, eu acho que, quando eu te escuto, que você fala, eu senti que eu sou um veículo disso, eu acho que a gente é veículo do desconhecido, sabe? E aí, cada um de nós, eu acho que quando consegue olhar para esse desconhecido de frente, esse abismo de frente, falar, ok, vou pular. Cada um vai expressar da forma que o seu corpo pede e da sua história, porque eu acho que no final das contas a gente está falando do desconhecido, meu amigo. Sim, talvez vamos falar de alguma coisa bonita. Você está falando de optimismo, eu quero trazer coisas bonitas também, sou muito otimista também. Eu vou te falar de uma transformação que de alguma forma eu vivi nos últimos anos, vamos falar, eu acho que são 7, 8 anos que eu estou vivendo com esse diagnóstico, depois talvez de 1 ano, 2 anos é quando eu me abri, e no começo de alguma forma eu tinha essa força, essa vontade de falar do tema, mas eu também um pouquinho sofria, porque eu achava que eu estava falando de um tema muito importante, que talvez pudesse fazer um câmbio muito grande na sociedade, mas eu sinto que ele não pegava 100%, o meu movimento ele não estava crescendo de fato, porque vamos pensar nisso, eu recebia muitas mensagens privadas de pessoas que viviam com HIV, mas não tinha um movimento nas minhas redes sociais de pessoas comentando,
ou compartilhando, porque imagina isso, tem um estigma tão grande que porque as pessoas iriam comentar abaixo do meu vídeo, nossa, eu entendo você, eu estou passando para isso, eu estou falando para algo que de alguma forma, tipo, é muito estigmatizante, como você falou, tem pessoas que talvez, eu não acho que as pessoas devem estar falando disso, quero ser muito claro com isso, eu acho que para mim essa minha a responsabilidade, a missão da vida que eu escolhi, que eu quero, e eu acho que é muito importante lançar uma mensagem também para as pessoas, que é muito importante se vocês sentem, você sabe que você tem que cuidar a sua privacidade, ou talvez tem momentos e contexto para fazer isso, mas para mim eu sabia que eu ia ser a pessoa que ia levar isso para frente, eu ia botar minha cara para isso, porque eu sou otimista, porque eu posso te dizer que 7 a 8 anos depois, eu comecei de novo nesse último mês a falar desse tema, no TikTok, no Instagram, e como eu te falei, faz poucos dias, de repente, eu comecei a ser muito viral nas redes sociais, com muitas pessoas começando a falar, eu passei para isso, eu tô passando para isso, nossa, como você fez, eu não vejo a hora de ler o teu livro para entender como eu posso também superar tudo isso, e apesar de ver de vez em quando uns comentários aí negativos ou de hate, eu tenho que te dizer que eu estou vendo, estou vivendo todo esse amor do que eu falei muitos anos atrás, dessa energia de amor, eu estou começando a ver ela. Eu acho que é muito importante, depois de todo esse caminho, depois de tudo isso que eu vivi, saber que, de alguma forma, tudo que eu passei, da forma que eu passei, hoje em dia ela pode, de fato, estar ajudando muitas pessoas e que essas pessoas estão sentindo um pouquinho essa liberdade, né? Talvez elas podem respirar hoje em dia e pensar, tipo, eu também estou passando para isso, eu também quero me abrir com relação a isso, por lo menos com você, por lo menos nesse espaço, por lo menos nessa comunidade onde eu sei que eu posso me sentir um pouquinho mais confortável. E eu acho isso é para falar de optimismo, para falar que sim, tem muitas coisas feias, negativas, mas também tem um câmbio, uma transformação que a gente está vendo na nossa sociedade com relação a isso. Eu acho isso incrível. Você sabe que muitas vezes as pessoas olham para mim e me perguntam assim, como assim: "Você acha que você vai mudar o mundo?", né. E a minha visão caótica, eu acho que não existe, nenhum momento da sociedade que a gente vai conseguir uma unanimidade de qualquer coisa. Isso não existe, isso não faz sentido. A gente é diverso, por natureza, sabe. E eu acho que se a gente consegue, alimentar essa diversidade, vai sempre um querendo espalhar, vai ser sempre um querendo juntar, sabe. Vai sempre um querendo falar de amor e o outro vai falar assim: "Não, isso aí a gente não vai falar", sabe. Esse estica e puxa, sabe, que acontece social, eu acho que ele é rico, independente de qualquer visão, sabia. Eu tenho um lugar, assim, de olhar para a sociedade e falar, eu não posso olhar para a causa e falar assim: "A causa é uma verdade", não, a causa é uma narrativa. A causa é uma narrativa como outras. E quando a gente começa a perceber isso, eu fico pensando: "Mas espera aí, mas como é que a gente convive?", né. E aí eu tenho refletido muito sobre os encontros, sabe, sobre as construções que acontecem, né, nesses pools com várias narrativas, né. A gente pega, às vezes, no passado, filósofos que estão sendo citados até hoje, as pessoas trabalhando em cima de coisas que há séculos foram ditas, né. Existe um tempo de amadurecimento, né. Hoje a gente vive uma liberdade, relacionada a gênero, sexual, uma liberdade de comportamento. Outro dia eu falei: "Mulher usa calça hoje, no passado nem podia". Então tem movimentos que vão e voltam que nem mar, sabe. O mar ele se mexe, né, ele vai e volta, mas eu gosto de dizer, quando a gente conversou sobre isso, né, quando você falou da questão dos views, eu falei com você, eu falei: "Eu sinto que você tá dando permissão para o seu corpo existir". E aí eu sinto que esse é o lugar, sabe, que a gente quer muito provocar nas pessoas, para que cada corpo se permita existir. E eu fico me perguntando, porque quando a gente se permite existir, a gente vai discordar. Não é que a gente se permite existir, a gente não vai discordar, a gente vai discordar. Mas tem um lugar que me anima aqui dentro, né, me lembrei agora, frase católica, né, eu lembrei que assim: "A fé que anima a vossa igreja". A vossa igreja é meu corpo, a fé que me anima, né, a fé que tá aqui dentro, ela me traz muito esse lugar de, quanto mais as pessoas se libertarem a ouvir a sua própria narrativa,
eu fico curiosa para saber que sociedade a gente consegue, que sociedade a gente consegue construir, sabe? Porque hoje a gente ainda não aprendeu a conversar, a gente não aprendeu a coexistir, a gente tem uma mente binária que fala, se o outro fala, eu calo a boca, sabe? E no final das contas, nesse processo, eu acho que tem tanta gente quebrando esses lugares e ouvindo o próprio corpo, porque eu acho que o corpo ele tá num ato de rebeldia interna, sabe? A gente fez tanta coisa como sociedade que tem muito corpo brigando e gritando. Epa! Eu tô aqui, sabe? E eu sinto que tem um lugar que eu acho que é importante dizer quando eu tô te escutando, né? É muito bonito ver que você está permitindo o seu corpo existir, né? Quantas pessoas passam por determinadas situações, seja por uma depressão, seja por um processo, não necessariamente uma doença, né? Seja um processo de relação com alguém, de trabalho, de família, e a gente não se permite o corpo existir, não se permite sentir o que sente, né? Esconde. E eu acho que isso, meu amigo, eu vou te dizer, eu acho que isso é um. E é engraçado que eu te digo assim, eu tenho certeza que mais pra frente, quando a gente se encontrar, que a liberdade, tudo é percepção, né? Você olha a sua liberdade e fala assim, ela é desse tamanho. Amanhã, se você continua trabalhando, a sua percepção faz assim, a sua percepção faz assim. Porque tudo é percepção. A forma como você enxerga dá o contorno da realidade, do seu corpo. E aí é muito interessante pensar. Imagina uma sociedade que algumas pessoas, mesmo que sejam poucas, comecem a se permitir sentir. O que essas pessoas conseguem construir juntas, sabe? Eu fico muito curiosa, sabe? Toda vez que eu encontro você ou encontro outros amigos que também estão nesse lugar de se permitir, vai abrindo aqui dentro. A igreja, a fé que me anima, vai fazendo assim, ó, uau, vai abrindo assim, sabe? Eu falo, bicho, onde é que isso, sabe? Você vai além do corpo físico, né? Você entra num outro lugar de inteligência, sabe? De inteligência sensorial, de inteligência da massa, onde não necessariamente eu preciso falar tudo para a gente estar falando lugares parecidos, com palavras diferentes, sabe? Eu quero provocar isso porque eu fico curiosa. Falei, peraí, aí aparecem umas coisas que parecem filme de ficção científica, sabe? Você pensa na pessoa, a pessoa liga, você encontra a pessoa e ela está trabalhando exatamente o que você precisava, e aí a sincronicidade começa a trabalhar de um jeito que você fala, opa, tem algo acontecendo, Felice. Eu quero dizer assim, essa coisa do otimismo, eu acho que a gente precisa colocar na mesa aqui que já tem coisas acontecendo em vários lugares do mundo que conversam com tudo isso que a gente está falando, né? Pelo menos eu Sim, acredito e sinto, assim. e também eu acho isso me faz reflexionar sobre outra, às vezes, responsabilidade que eu sinto nesse sentido, tipo, eu falo de optimismo, eu sei que eu estou tendo nesse momento uma vida incrível com relação a esse tema também, e eu sei que em muitas partes do mundo, muitas pessoas estão vivendo de uma maneira muito distinta, diferente do que era o passado, mas a gente está num mundo muito interconectado, como você falou antes, também com as redes sociais, e eu fico pensando que é muito importante a gente entender, se você está escutando isso, não importa onde você estiver, capaz que você se está vivendo com esse diagnóstico, com outras coisas diferentes, e você teve acesso à informação, você teve acesso ao tratamento, você teve acesso ao amor, para você estar tendo uma vida incrível, apesar do que você está enfrentando, mas essa não é a realidade de muitas outras pessoas. Eu te falo isso porque, às vezes, talvez, também eu recebo mensagens como, mas agora está tudo bem, é como, fisicamente sim, mas não é a realidade de todo mundo. Tem muitos países no mundo onde eles não têm acesso ao tratamento, onde a conversa ele tem que ir de uma maneira um pouquinho mais inclusiva também, nesse sentido de entender que eu sou otimista, tudo está indo bem para mim, tem muitas pessoas que estão fazendo parte de todo esse meu movimento, mas eu também sei que essa não é a realidade de todo mundo, e especialmente nas redes sociais eu tenho acesso a toda essa diferença, né? Pessoas que são de algumas partes do mundo e os comentários que talvez elas fazem para mim, e pessoas de outros lados do mundo onde
elas estão tendo conversações muito mais simples, muito mais diferentes, e elas precisam muito, muito amor, carinho, representação. Então, às vezes, é de verdade ter essa humanidade, essa empatia para entender que se você chegou, essa sua vida está incrível, essa não é a realidade de todo mundo, e às vezes a gente pode se abrir um pouquinho mais a entender a realidade dos outros lados do mundo, dos outros países também que passam por coisas muito distintas. Porque a gente é caos, né? A gente tem de tudo, a gente tem de vários lugares, a gente não tem uma situação específica. A gente tem lugares que estão melhores em relação ao processo de saúde, lugares que estão piores. E aí a pergunta é como é que a gente, com uma visão globalizada, desde a conversa com carinho até a questão dos recursos, como é que a gente consegue trabalhar mais de uma forma massificada, massificada no sentido de se espalhar, onde aqui, como é que esse país aprende com esse aqui? Como é que essa colaboração pode acontecer? Eu sei que é uma discussão política aí gigantesca, mas porque eu acho que é isso, a gente é caos. Eu não vivo com essa ilusão para mim de que a gente chega num estado e onde a gente consegue unificar, seja recurso, seja pensamento, seja, a gente não é isso. A gente é um caldeirão fervilhando, onde tem mais, onde tem menos, né? E eu acho que esse lugar, quando a gente fala da coexistência, é perceber que a sua realidade, ela é só uma narrativa. Ela é só um lugar. Ela é um lugar que contribui. É um lugar do indivíduo que impacta. Mas é preciso a gente falar mais sobre o assunto para a gente perceber essas diferenças, né? Eu falo que a gente precisa perceber que a gente é igual, porque nós somos humanos nesse sentido, mas somos diferentes. É igual e diferente. Sou igual a você e diferente a você. E eu acho que essa é a magia. A gente está terminando, mas eu queria terminar te perguntando. A gente, olha, em frequências de inspiração, a gente vai colocar o link do projeto dele, que está arrecadando dinheiro para ajudar no processo da publicação do livro. E eu perguntei para ele, você envia para o Brasil? Se a pessoa comprar ali a recompensa, envia, certo? Eu envio para o Brasil, eu envio para todo mundo. Envia para todo mundo, Queer Positivo, que é o livro que ele escreveu. Está saindo em espanhol agora, né, Fê? Agora a primeira fase vai ser em espanhol e com a intenção de poder fazer um tour na América Latina para poder falar mais do tema e do assunto, não só nas redes sociais, mas poder conhecer as pessoas ao vivo. Mas o próximo passo, sem dúvida, é também fazer tudo isso em português e poder traduzir o livro em português também. Mas é aquilo que eu vou falar, gente. Mesmo que não esteja em português, se você se conectou, ressoou, contribua. Porque é uma forma também da gente se conectar e ajudar com que vários movimentos humanos aconteçam no mundo inteiro, porque a gente não está sozinho, né? O Brasil, ele não está isolado, né, do resto. A gente é uma coisa só. Então, meu amigo, eu queria muito te agradecer por essa viagem, por essa honestidade, por essa coragem, para a gente falar de temas que as pessoas têm muita dificuldade de falar e a gente conseguir falar com esse lugar de amor, na verdade, assim, não necessariamente concordando ou discordando, mas ouvindo um e o outro, refletindo e levando isso dentro de si. Eu estou levando você hoje para minha casa, mesmo você estando no Canadá. Sim, muito obrigado para esse espaço incrível. Eu acho tão lindo que a gente pode se conectar, apesar de estar em dois lugares completamente diferentes. E obrigado para escutar isso. Eu acho muito importante a gente simplesmente criar espaços para as pessoas se abrirem e conversar um pouquinho mais das suas experiências. Então, gente, quem se conectou, comente, compartilhe, entre no link do Frequência Inspiração e se junte a esse movimento de seres humanos experimentalistas e que estão aqui, ó, se misturando, trocando, para a gente descobrir mais sobre a gente mesmo. Então, até a próxima viagem.